Boa noite, amigas e amigos dos analistas. Segunda-feira, abril despedaçado, começando, e vamos em frente. Numa tuitada hoje, a ex-governadora Rosiana já mandou um recado. Segundo ela, a política maranhense respira novos ares. Aí a gente se pergunta, será? Está começando, vamos ver se são novos ares. E, enquanto a gente espera, a gente vai conversando, trazendo pessoas para falar com a gente, pessoas que fazem parte do meio onde as coisas são decididas. Hoje nós vamos receber o representante de uma entidade que tem pontuado momentos muito fundamentais no Brasil. No dia 31, nós fizemos aqui um programa especial, que foi o aniversário do golpe. O gabinete militar, não, o ministério lá, da Defesa, deu uma tuitada dizendo que as famílias, a sociedade, a OAB livraram o Brasil de um governo totalitário. E, de fato, muitas pessoas compactuaram com aquele momento, só que foi o contrário. A sociedade, as famílias, a OAB, um monte de gente, estava meio iludido, porque ali sim foi instituído um governo totalitário, que durou um bocado de tempo. A gente levou muitos anos, eu cresci no meio desse totalitarismo. E muitos se arrependeram. A sociedade, que não era a sociedade, de fato, que estava compactuando com isso, eram os pontuados ali que dirigem instituições importantes como a OAB, que se juntaram para apoiar o golpe, que tirou um presidente que tinha sido eleito de forma direta, uma eleição correta. E agora o Ministério vem com esse papo de que o Brasil foi salvo de um regime totalitário. A OAB completa 90 anos. Completou dia 2, e ela tem pontuado. Eu acho que era a hora da OAB se fazer bastante presente no Brasil para que as instituições todas sejam respeitadas. Começando pela instituição do voto, este que elege todos os políticos, todos, inclusive os crápulas, que são muitos. E para falar dos 90 anos da OAB, nós recebemos hoje o presidente da instituição aqui do Maranhão, Caio Saraiva. Presidente, seja muito bem-vindo aos analistas mais uma vez. Muito obrigado, Geraldo. É uma satisfação poder mais uma vez participar do Analistas, poder falar um pouco da Ordem dos Advogados do Brasil, a ordem que no estado do Maranhão, hoje, dia 4 de abril, completa 90 anos e que vem se confundindo com a história da OAB Nacional também, na construção de relevantes pautas para a advocacia e para a sociedade. A Ordem Nacional, que é de 1932, e ao longo dessa história, a história está aí para ser contada, Geraldo. A Ordem tem um papel relevantíssimo perante a sociedade, perante o país, de ser defensora do Estado Democrático de Direito, de ser defensora da cidadania e das grandes pautas de relevância para o nosso país e para a sociedade. Então eu me equivoquei, é hoje mesmo, né, Caio? Hoje, não no dia 2, enfim. É hoje, dia 4 de abril. Pronto, então meus parabéns quando em nome foi instituído o nosso primeiro Conselho Provisório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão. Excelente. Boa noite, Natanael. Boa noite, Giovana. Fiquem à vontade, façam uma pergunta difícil aí para o presidente. Boa noite, Caio. Parabéns, né? Eu tinha parabenizado no encontro antes, né? E até conversando aqui nos bastidores, a gente nota que a OAB está num clima mais leve, mais tranquilo, mais preocupado com as causas da advocacia, né? A gente tem notícia, né? A gente recebe, né, os materiais, a gente está acompanhando.
Mas, Caio, está chegando uma eleição que ela vai ser uma eleição complicada no Brasil, uma eleição, né, pautada principalmente pela ideologia de dois lados que formam uma polarização, né, e até certos pontos extremas. E essa coisa nacional, ela acaba influenciando no regional, no local aqui. E essa polarização tende também a descer para os âmbitos aqui do Maranhão. E a gente viu, né, muitas coisas, né, nesses últimos anos no Brasil, né, e a justiça sempre no epicentro dessa maioria dessas crises. Né, inclusive o antigo presidente da OAB, o Felipe Sino, se posicionando, né, em diversas ocasiões. Como é que você enxerga esse momento que o Maranhão vai viver agora, né, e esse momento no Brasil? Você acha que qual o caminho para se ter uma eleição, né, legal, né, sem atropelos, né, respeitando as prerrogativas dos profissionais da advocacia, as prerrogativas de quem trabalha na eleição, das pessoas envolvidas e principalmente, né, garantir um resultado justo, né, para o povo? Como é que você enxerga tudo isso nesse ano? Esse ano será um ano de fato decisivo para a nossa sociedade. A polarização, o extremismo é algo que eu vejo como negativo para a sociedade, infelizmente, porque você tem embates muito duros. A gente acaba saindo da construção de propostas que de fato vão trazer resultados profícuos para a nossa sociedade. E acaba divagando para outros temas e para outras situações que em nada acrescentam para todos nós. A fake news é um grande exemplo disso, algo que deve ser combatido por todos nós com muita veemência. Afinal de contas, é algo que traz um prejuízo enorme. E nós acabamos saindo para o campo de agressões, de violações às pessoas de que nada contribui com a nossa sociedade. No estado do Maranhão, eu posso garantir à advocacia, à sociedade maranhense, que a OAB participará do processo eleitoral, contribuindo em tudo aquilo que for possível, mas sempre se mantendo uma instituição apartidária que pautará tudo aquilo que for essencial na defesa da nossa sociedade. A OAB contribuirá com sua comissão de direito eleitoral, com seu conselho, com sua diretoria e também com as subseções, como você disse, com a defesa incessante das prerrogativas da advocacia, garantindo que todo advogado, somente aquele que atua no âmbito eleitoral, possa exercer a sua atividade profissional com toda a tranquilidade, né, em prol dos seus constituintes, e que nós possamos ter um processo eleitoral de fato democrático e que represente a maioria da vontade da sociedade. Caio, obrigada por estar aqui. A gente teve esse pronunciamento infame do Ministério da Defesa do Brasil e eu queria saber, só para deixar bem claro, tu, enquanto presidente da OAB, qual é a tua visão sobre a ditadura militar? Giovana, nós precisamos ter uma visão de construir pontes, de evitar menos embates. A Ordem dos Advogados do Brasil nunca seria a favor de um regime totalitário. A Ordem tem a história contada por grandes homens e valorosas mulheres que construíram a história de valor da nossa instituição. A OAB foi um dos grandes baluartes, das grandes instituições que lutou para o restabelecimento, por exemplo, com um dos grandes presidentes nacionais, Raimundo Faoro, para o restabelecimento do direito do habeas corpus, que estava cassado no período militar. Foi a Ordem e a advocacia, vários advogados, que foram responsáveis pela convocação da Constituinte de 1988. E temos Ulisses Guimarães, por exemplo, que era deputado e advogado, como um dos principais redatores da Constituinte. Então a história da Ordem, a história da advocacia falam por si. Nós até mostramos o doutor Ulisses aqui no dia 31 com o discurso dele lá no ódio dia. E nojo à ditadura. Exato. Que traidor Isso. da Constituição é um traidor da pátria. Exatamente. Esse mesmo. Você vê, por exemplo, a ferramenta do advogado é a lei, a legislação ou as legislações. Sim. E o legal tem sido ameaçado dentro do país, como o fechamento do STF, esse tipo de coisa. As dúvidas a respeito da eleição brasileira com a urna eletrônica, que é exemplo no mundo inteiro, vários países vêm aqui para ver o nosso sistema. Você teme, Caio, que a ordem legal do país seja quebrada ou pelo menos ameaçada nesse momento tão de guerra que a gente vive? Hoje nós vivemos uma grande luta de narrativas. Uma narrativa contra a urna, uma narrativa contra o processo eleitoral, uma narrativa contra a segurança, uma narrativa pela volta ou não de um regime totalitário. Nós precisamos, Geraldo, cada vez mais fortalecer o nosso país e trazer o valor e o respeito às instituições.
Vejo hoje que, principalmente no âmbito nacional, nós temos o presidente Alberto Simonetti, que é um homem de instituição, é um homem de valor, com história na advocacia, jamais permitiria com que abusos desse tipo acontecessem em nosso país. Acredito que a nação não permitirá mais com que nós tenhamos um estado de exceção em nosso país. Brasileiros foram à rua quando se fez necessário, restabelecemos o regime democrático e acredito que a nossa nação não permitirá que esse tipo de abuso venha a ocorrer novamente. Deus lhe ouça. O problema, Geraldo, são as interpretações da lei, né? Porque até os regimes totalitários usam a desculpa de respeito à Constituição, né? O que está muito em voga hoje em dia, né? São tantos defensores da Constituição, Geraldo, que sobram interpretações, né? E se acaloram as discussões. É a interpretação ao seu prazer, né? Exatamente. Caio, quais são as principais pautas da OAB no Maranhão? Existe alguma iniciativa da OAB para o combate a esses fake news que tendem a ser maiores e mais nocivas esse ano? Giovana, nos anos de 2016 e 2018, principalmente, a OAB no estado do Maranhão foi pioneira com a ação de combate a fake news. Fizemos uma campanha forte, explicando a necessidade de se combater a fake news, de não se encaminhar para frente esse tipo de notícia, né, trazendo o caráter esclarecedor. Afinal de contas, naquele momento surgia ali o WhatsApp, as redes sociais estavam avançando cada vez mais, então havia necessidade de uma instituição forte, com credibilidade, com a ordem, viesse a esclarecer isso para a sociedade. Para este ano de 2022, nós já estamos preparando uma nova campanha de combate a fake news, algo que se faz necessário. Estabeleceremos também o observatório, né, de combate a fake news, colocaremos telefones, contatos na ordem à disposição para que nos encaminhem notícias que sejam consideradas como fake news, a gente possa encaminhar, o Ministério Público possa realizar ações de combate a esse mal que infelizmente vem a causar um grande dano para a nossa sociedade. Caio, e como é que está o trabalho da advocacia? Assim, a gente está nesse período, assim, tem gente que acha que já acabou a pandemia, tem gente que diz que não. As coisas já estão na sua normalidade dentro das operações do direito com relação ao Tribunal de Justiça, às comarcas de maneira geral? Aos poucos, o serviço presencial da Justiça ele vem se restabelecendo. A Justiça do Trabalho, por exemplo, já retomou suas atividades na modalidade 100% presencial. A Justiça Estadual, já existe uma portaria emitida pela presidência do Tribunal e pela Corregedoria do Tribunal, no qual retoma a atividade 100% presencial a partir do dia 1º de maio. Dia 1º de maio volta a atividade 100% presencial. Então, aos poucos, com a segurança necessária, com as medidas de segurança, as atividades estão retomando de forma presencial, então tranquilizando a sua normalidade. Acredito que aí os dados mostram isso, que nós estamos superando esse momento de pandemia, que sem dúvida nenhuma foi muito duro para toda a sociedade, não poderia ser diferente também para a advocacia. Enfrentamos recentemente pautas duríssimas para a advocacia e para a sociedade, por exemplo, corremos o risco neste ano de ter fechadas as varas do trabalho de Açailândia, Pedreiras e Timon. E vejam só, no estado de extensão territorial do tamanho do Maranhão, nós temos apenas 13 varas do trabalho em todo o interior do estado. Isso ocorreu em razão de uma resolução 296 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que produz todo o final de ano um relatório trienal, né, das varas que nos últimos 3 anos ficaram com uma distribuição inferior a 50% da média das unidades jurisdicionais daquele estado. E nós tivemos essas três varas à média. Todavia, a ordem levou ao Tribunal Superior do Trabalho dados que são relevantes para que nós não tomássemos uma medida tão drástica, para que o Tribunal Regional do Trabalho não tomasse uma medida tão drástica nesse momento. Por exemplo, nós estamos agora superando uma pandemia que, sem dúvida nenhuma, impactou no número de distribuição de processos. As indústrias, as fábricas, os empregos foram prejudicados por conta disso e, consequentemente, a gente tem uma redução também no número de demandas trabalhistas, porque você diminui a quantidade de relação de emprego. Então, foi feito um diálogo muito forte com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de que não fossem retirar essas varas do trabalho dessa região e conseguimos obter um êxito. Assim, da mesma forma, a gente tem buscado um diálogo institucional muito forte com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e com todas as instituições, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, para poder contribuir com as pautas relevantes da sociedade.
Agora, recentemente, foi aprovado pelo Tribunal de Justiça e também pela Assembleia, já sancionada, uma lei que aumenta o Tribunal de Justiça em 7 cargos. A OAB, ciente dessa situação, se manifestou, não seria contra a criação desses cargos, desses 7 gabinetes, mas cobrou a necessidade de voltar recursos e investimentos para a justiça de primeiro grau. O maior número de demandas que nós temos, o maior número de processos, são decorrentes da justiça de primeiro grau. Nós temos hoje alguns fóruns que precisam de melhorias, nós temos a necessidade de realização de concurso público para a magistratura, pois nós temos mais de 30 cargos de magistrados no nosso estado que ainda estão pendentes de nomeação e nós não temos mais juízes para ser nomeados. Tenho dialogado com a presidência do tribunal, o desembargador Lorival Cerejo, nos últimos 2 anos tentou realizar concurso público, mas não conseguiu porque as empresas assim o justificaram, seria por conta da pandemia. Mas, na última reunião, ele disse que logo seria realizado, antes mesmo que ele saísse da presidência do tribunal, para entregar ao desembargador Paulo Velter, que ele assinaria a contratação de uma empresa para poder fazer concurso público para a magistratura no estado do Maranhão. Foi o meu comentário aqui no dia que saiu essa notícia. Lembra que eu falei que a gente deveria cuidar da justiça de primeiro grau? Exato, que é o maior volume de demanda. Uma curiosidade, Caio, como você, como representante da OAB, enxergou no episódio da greve, a desembargadora do trabalho ter pedido a prisão dos sindicalistas, e naquele momento ali que estava no fervor da greve? Existem a decisão judicial, ela deve ter uma eficácia, ela deve atender a sua finalidade. Naquele momento, foi avaliado pela desembargadora que ali analisava o caso, de que havia necessidade de se restabelecer os 60% do serviço, em decorrência de ser um serviço essencial para toda a sociedade. Vejamos, aquele serviço essencial ele não impacta apenas as partes ali envolvidas, que seriam os empregadores, os empregados, os sindicatos, mas toda a sociedade, as pessoas que precisam se deslocar para estudar, precisam se deslocar para ir ao trabalho. Então, em decorrência disso, foi proferida aquela decisão. Verificando o não cumprimento da decisão, ali a magistrada passou então a adotar medidas para que elas fossem cumpridas, para que tivesse efetividade a decisão judicial. Qual era a grande dúvida que havia ali, que depois acabou sendo resolvida, que era em relação se havia competência daquele juízo laboral para determinar ou não a prisão daquele dirigente. Então essa era a grande dúvida que havia em volta daquela demanda. Mas logo depois os sindicatos cumpriram a decisão, então ela, de certa forma, ali passou a atender o que se fazia necessário. Mas é complicado, né, Caio, você ter que chegar a esse limite de pedir a prisão de trabalhadores, Geraldo, né? assim, Tudo bem, não tem nada a ver com a B, a gente está aqui, não, claro, até com uma uma consulta. Mas é a lei, questão, né, a operação é uma do questão direito. técnica. Mas além disso, veja assim, só, foi uma sequência, sabe, não, ações que oprimiram. Por exemplo, o aumento da passagem, o repasse do executivo lá do valor, a insistência lá do sindicato patronal em tirar, até a proposta, eliminar cobradores. Aí vem uma decisão que fragiliza a única classe ali que estava praticamente desamparada. Então, eu acho que nesse caso ali foi uma medida muito enérgica ali, numa classe que estava praticamente desamparada ali. Mas você começa a pesar ali questões constitucionais. Você tem toda uma sociedade que precisa voltar a funcionar, alimentos que precisam movimentar, trabalhadores que trabalham em supermercados, que trabalham em outros serviços que também são essenciais e que dependem do transporte público. E na ausência do transporte público, o ônibus, que era o caso específico, você não tem outros serviços que possam atender a 100% a população. Então, aí nós não podemos também viver num estado onde se emite decisões judiciais e elas não devem ser observadas por aquela qual está sendo determinada. Agora, o modo de se fazer cumprir a decisão é algo que deve ser observado em lei. Certo. E para finalizar aqui, Caio, sua visita, qual é o grande desafio da OAB? Você está começando, está há pouco tempo lá no cargo. Qual é o grande desafio? Ano de eleição, uma disputa complicada, uma pandemia, pobreza no Maranhão. Qual é o grande desafio institucionalmente? Geraldo, eu tive a satisfação de ser outorgado, de ser legitimado pela advocacia maranhense para representá-la pelos próximos 3 anos. Com a felicidade de ser hoje o presidente de seccional mais jovem do país, com 34 anos. Tenho buscado fazer uma gestão
democrática, participativa, que valorize a tradição e a história da nossa instituição. Todo presidente que passou pela OAB, presidente Mário Macieira, presidente Carlos Minas, Zé Carlos Souza Silva, isso fala dos presidentes que estão vivos, Raimundo Marques, Caldas Góes, Zé Antônio Almeida, tiveram um papel relevantíssimo na contribuição em cada tijolo que deixaram na edificação dessa instituição tão forte. Nós temos como um grande desafio para este ano manter o respeito e o valor da nossa instituição, olhando para a história, pelo legado deixado por grandes advogados e advogadas que construíram a história de valor da nossa instituição, mas olhando para o futuro, para uma OAB moderna, para uma OAB que precisa atender a jovem advocacia, o jovem advogado e a jovem advogada, Geraldo, que está hoje entrando no mercado de trabalho concorrido, um mercado de trabalho difícil, uma OAB que busca deixar estrutura para essa jovem advocacia, com escritórios compartilhados, com salas de atendimento, salas de videoconferência, um ambiente online que nós participamos hoje, de uma justiça praticamente 100% online. Também capacitar a nossa jovem advocacia e atualizar o advogado que já está no mercado de trabalho há muito tempo, trazendo cursos de capacitação com conhecimento que aquele jovem advogado não aprendeu nos bancos da faculdade. Faculdade essa que, por exemplo, passou pelos últimos 2 anos quase 100% no atendimento online, na aula online. Então isso trouxe uma dificuldade maior para essa jovem advocacia. Nós precisamos hoje ensinar o jovem advogado como fazer uma audiência presencial, pois ele vive no mundo online de aulas, por exemplo, já há 2 anos. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo, valorizar a história da nossa instituição, o respeito, o valor à classe, olhando para o futuro da nossa advocacia, capacitando o nosso jovem advogado para atuar no mercado de trabalho, estando ao lado de cada advogado, Mas, principalmente, Geraldo, garantir a todo advogado o seu altivo, livre e permanente exercício profissional. Se o advogado tem o seu exercício profissional assegurado, as suas prerrogativas respeitadas, é a certeza de que nós vamos ter o cidadão, aquele que mais precisa, com seus direitos assegurados, pois ele vai ter ali ao seu lado um advogado para defender. Tamo junto. Muito obrigado, Caio. E essa mesa está sempre aberta para a ordem, para os advogados e para os companheiros cidadãos maranhenses. Eu que agradeço, estamos à disposição para dialogar sempre, conversar sobre a advocacia, falar das atividades da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabenizá-los mais uma vez por esse programa fantástico que traz temas extremamente relevantes para todos nós, um programa inteligente, dinâmico e que, sem dúvida nenhuma, tem uma audiência ímpar no estado do Maranhão e contribui muito com a nossa sociedade. Valeu. A gente dá uma paradinha e volta já já.